Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, estamos muito felizes de estar aqui junto de vocês. Vamos começar aqui pelo nosso amigo Jomar. Por favor, Jomar. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente para a gente compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos. A primeira questão que nos chega é o seguinte: boa noite. Como fazer para nos reconciliar com os inimigos do passado? E como saber se nos foi concedido o perdão? Primeiramente, vamos lembrar de uma mensagem de Jesus que fala assim: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás com ele. Então, vamos primeiramente buscar não fazer inimigos nessa vida e, se tivermos inimigos, reconciliar com eles enquanto ainda há tempo, enquanto estamos com ele, dividindo o tempo e o espaço na mesma reencarnação. Porque pode ser que, se ele desencarnar ou se nós desencarnamos, essa conciliação fica bem mais difícil. Mas é possível? É possível. E eu vou citar um caso aqui para tentar explicar melhor essa questão, que é um caso que o Divaldo Pereira Franco nos narra, e eu vi ele narrando isso numa palestra, que me sensibilizou bastante. E mostra também como é que todos nós temos inimigos. E o Divaldo narra que ele tinha um perseguidor espiritual que o perseguia desde a mocidade, numa influência maléfica muito grande, que uma vez, sob influenciação, quase o levou a despencar do elevador Lacerda, lá em Salvador, na Bahia. Então, que ele diversas tentativas tinha feito de reconciliar, de conseguir o perdão desse inimigo, até que um dia, lá na Mansão do Caminho, ele com aquele tanto de filho, naquela tanta dificuldade, filhos adotados, né, pela Mansão do Caminho, numa dificuldade tremenda financeira, não é fácil, né? Imagina a gente que tem dificuldade de manter uma família com 2, 3 filhos. Lá ele tinha 300, né? Centenas, e cuidar de todos eles. E chega o companheiro dele com mais uma criança que foi encontrada num lixo, né? E a ideia seria ele adotar mais aquela criança para cuidar dela. E ele, nesse momento, ele vacilou e falou assim: nossa, mas como é que eu vou fazer para cuidar de mais uma? Eu não estou conseguindo cuidar das que eu já tenho. Mas aí ele olhou para a criança, o coração dele se encheu de carinho por ela e ele aceitou cuidar de mais essa criança que foi encontrada no lixo. E nesse momento, aquele espírito obsessor, que era o inimigo dele de vidas, me parece que eles eram amigos muito juntos dentro de uma denominação religiosa, e quando o Divaldo foi para o Espiritismo, esse amigo dele nunca o perdoou e o perseguiu por conta disso. E aí, naquele momento que Divaldo fez aquela ação e resolveu adotar aquela criança como filho, esse obsessor apareceu para ele e falou: não vou te perseguir mais. A partir de agora você me tem como companheiro na sua jornada. Porque esse espírito, essa criança que você acabou de adotar, ou tomou a decisão de adotar, é a minha mãe. Então, a melhor maneira da gente reconciliar com esses inimigos do passado é mostrando para eles que a gente mudou. Que aquela pessoa que a gente era, que errou, que o fez inimigo, se transformou. Então, se eu tenho sincera intenção de mudar, sincera intenção de me transformar, de ser uma pessoa melhor do que eu fui, que tenho atos bons,
Então, esse espírito que me persegue, que me vigia, ele vai perceber essa transformação e vai me perdoar. Por isso que a nossa ação, a nossa transformação, ela consegue a nossa evolução ou a nossa salvação, como dizia Allan Kardec no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Então, eu fazendo a caridade, que é cultivando o amor, fazendo essa transformação, com certeza esses inimigos vão nos reconhecer mais cedo ou mais tarde a nossa mudança de postura e vão nos perdoar. E aí eu saberei, né, que eu, nessa transformação, nesse sentimento, conseguirei também o auto-perdão, que é muito importante. Muito bem. Boa noite. Gostaria de saber como é a sensação de receber um espírito em seu corpo. Pergunta interessante. Olha, infelizmente, eu não posso dizer porque eu nunca recebi, além do meu próprio espírito. Mas eu vou explicar. Segundo Allan Kardec, segundo o Livro dos Espíritos, 2 espíritos não coabitam o mesmo corpo. Então, quem tem sempre o domínio da nossa estrutura somática é o nosso espírito. Num processo de obsessão ou num processo de mediunidade, o que há, na verdade, é uma aproximação perispirítica entre o espírito comunicante ou o pseudo-obsessor e conosco. Mas nós não perdemos o domínio sobre a nossa estrutura somática. Então, quer dizer, a aproximação perispirítica ou a mediunidade, ou então a obsessão, não é que o espírito vai adentrar dentro do nosso corpo. Ele aproxima de nós através do nosso perispírito, do perispírito deles, há uma troca fluídica, né, e magnética, inclusive, e dependendo do grau, do nível desta aproximação, aí sim pode ter um domínio do pseudo-obsessor sobre o pseudo-obsediado. Né? Então, o Allan Kardec trabalha no Livro dos Médiuns essas fases, ele chama de obsessão simples, fascinação e subjugação. Coincidência ou não, Jesus, na parábola do bom samaritano, ele fala também sobre esses níveis de obsessão. Né? Quando ele diz que aquela parábola que nós bem conhecemos, um homem desceu de Jerusalém para Jericó, no meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-morto. Quer dizer, um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade espiritual dos judeus, onde se orava, onde tentava entrar em conexão com Deus, né? Se transcender. Jericó era a cidade mercantilista, onde se faziam os negócios. Então, Jerusalém representa o nosso lado espiritual, Jericó representa o nosso lado animal, o nosso lado material. Quando ele diz que o homem desceu de Jerusalém para Jericó, ele desceu a frequência, o seu nível vibratório, e no meio do caminho foi assaltado por ladrões, que o bateram, que o roubaram, que o deixaram semi-mortos. Quer dizer, são níveis também de obsessão. Ela pode começar de uma forma sorrateira, simples, passa por um nível mais intenso de fascinação e pode chegar à chamada subjugação ou possessão. Mas jamais o espírito adentra dentro do corpo físico, ele acopla-se a ele dentro desses processos. Agora, a mediunidade é um processo bem semelhante também. Nas faculdades medianímicas, que são vários graus, vários níveis, né, há um deslocamento perispirídico do chamado médium ostensivo, Mário, e aí a entidade comunicante aproxima e toma, né, parte da nossa faculdade medianímica através do nosso psiquismo, seja através da psicofonia, da psicografia e outros tipos de mediunidade. Então, fique claro isso, jamais o espírito vai entrar dentro do nosso corpo, a não ser o nosso próprio espírito. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, né, tranquilos. Tem uma exceção, tá, gente? Eles falam, né? Eles falam não, é o que acontece. Quando 2 espíritos
acoplam, né, ou quando dois espíritos ocupam o mesmo corpo, né, a gente tem isso na gravidez, né, é a única exceção. Na gravidez a gente vai ter dois espíritos ali no mesmo corpo, mas tirando isso aí, realmente não existe isso de um espírito tomar e entrar dentro do corpo de uma outra pessoa. Quando eu estou com pensamento inferior, eu posso pensar no centro espírita? Pode. Mas tem tanta coisa melhor para pensar, né? Vai pensar no centro espírita? Tá, não é uma brincadeira. Pode, lógico que pode pensar no centro espírita. Agora, a gente tem que avaliar qual que é o teor desse pensamento. O que a pessoa está pensando quando ela pensa no centro espírita? Um centro espírita pode significar inúmeras coisas para diversas pessoas. Não é? Então, cada um de nós aqui, se eu for perguntar para cada um o que significa um centro espírita, vai ter uma resposta. Então, a questão é a gente ver o que a pessoa pensa, o que ela vibra quando ela lembra do centro espírita. Né? Só que partindo do princípio que ela pensa no centro espírita como um meio de conforto, né, de consolação, para tirar ela daqueles pensamentos inferiores que ela está naquele momento, sem problema algum. Né? Se é um auxílio para ela, se é uma maneira dela sair daqueles pensamentos e sentimentos que ela está ali naquele momento, se aquilo traz um conforto para ela, ótimo, maravilha. Né? O que a gente não pode esquecer e o que a gente não pode perder, gente, que a grande proposta do Espiritismo, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente percebe isso, que a grande proposta do Espiritismo é nos tornar pensadores, sabe? Pensador livre, uma pessoa que se liberta dos preconceitos, que se liberta das amarras, daquilo que nos segura ainda. A proposta do Espiritismo é libertar as mentes. Então, por exemplo, quando o Kardec vem falar, quando ele vem nos explicar a questão dos amuletos, né, a questão dos santos, pensar num santo, pensar nisso, naquilo outro, ele diz que é errado? De maneira alguma. Né? A espiritualidade fala que é errado? Não é errado. Se isso te ajuda, beleza. Agora, qual que é o intuito da gente pensar, por exemplo, né, eu tenho aqui um trevo de 4 folhas e isso me ajuda, pensar nele me ajuda, me traz bem, mas não deixa de ser uma peia ainda, não deixa de ser uma amarra. Eu não preciso de pensar nele, que aquilo vai me trazer um bem. Eu posso pensar diretamente na fonte do que emana essa vibração que nos faz querer viver, que nos faz ter estímulo para trabalhar, para viver a vida. Então, por exemplo, Jesus ele veio justamente para tirar, ou melhor, para nos mostrar o atalho de como chegar nessa fonte. Na época de Jesus, gente, os fariseus, né, eles se colocavam como as pessoas que faziam essa intermediação entre a massa e Deus. Então, para você chegar até Deus, você tinha que seguir aquilo que eles falavam. Jesus veio justamente para derrubar isso. Quando Jesus chega, ele chama Deus de Abba. Jesus chamava Deus de Abba. Abba, em aramaico, significa papai querido. Então, ele queria ensinar para a gente a nos tratar direto com Deus. Você não precisa de fazer uma volta, você não precisa de ter um atalho, de pegar um caminho mais longo para ir direto na conexão. Você pode conectar direto com esse algo superior, né, com o Pai, cada um denomina da maneira que acha melhor. Então, ainda é uma peia, né, ainda é um caminho mais longo? Se a gente entender isso, sabe, que a gente pode fazer essa conexão direto, então, pensar no centro espírita te ajuda? Ajuda, beleza, continue pensando. Mas comece a entender que ainda é uma certa amarra, ou ainda um certo resquício dos nossos pensamentos, né? Ainda, a religião ainda fala muito forte em nós, então ainda é um resquício disso. Então a pessoa pode se conectar direto com Deus. Né? Então ela pode pensar no guia espiritual dela, né, que ela sabe que ela tem, todos nós temos um guia que nos ajuda aqui durante a existência, então ela pode fazer essa conexão direto, não precisa de pensar no centro, né, ela pode fazer isso direto. Então, se a pessoa está tendo esse esclarecimento e né, começando a saber disso, beleza, não tem problema. Agora, se ajuda, ótimo, continue. É assim mesmo que a gente vai aprendendo. Bom, próxima pergunta é muito interessante. Qual é o papel de Jesus Cristo no Espiritismo? E a outra pergunta é uma pergunta recorrente, né? A gente já respondeu ela aqui, mas a gente responde de novo. Se as pessoas morrem e voltam, como se explica que a população mundial está sempre aumentando? Vou começar pela segunda.
é sempre uma dúvida da gente mesmo, né? Se há reencarnação, primeiramente é o seguinte, a Terra não está isolada no universo, e o Espiritismo acredita que, se não todos, há uma pluralidade de planetas habitados. E os espíritos fazem essa transmigração de planeta para planeta. O livro A Caminho da Luz, Emmanuel, o espírito que orienta o Chico Xavier, ele narra um pouco dessas transmigrações. E a outra é que o número de espíritos desencarnados é muito maior do que o dos encarnados. Dizem que em torno de 20 vezes, é isso? O número de 3 vezes. Então, se nós temos 7 bilhões, lá deve ser 21 bilhões de espíritos. Então, tem muita gente para reencarnar ainda. Temos que torcer para a Terra dar conta de receber todos esses espíritos aqui. A primeira pergunta, qual o papel de Jesus Cristo no Espiritismo? Allan Kardec, quando estava estudando o Espiritismo, ele começou a fazer uma série de perguntas para os espíritos. Essas perguntas estão lá no Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro espírita do mundo. Foi editado em 1857, na língua francesa, depois traduzido para o português. É um livro básico para todo mundo que quiser entender o que é o Espiritismo. Lá na pergunta 625, esse livro ele constitui de 1019 perguntas. Nas 625, se eu não me engano, não me falha a memória, Allan Kardec pergunta assim: qual é o maior exemplo que Deus deu à humanidade para servir de guia e modelo? Aí responde com 2 perguntas, com 2 palavras. Quais são? Todo mundo fala Jesus Cristo, mas não é. Veja Jesus. Vede Jesus. As 2 palavras são vede Jesus. Então, o que acontece? Os espíritos, na doutrina espírita, afirmam que Jesus é o maior modelo moral da humanidade. Então, eu acredito que Kardec, ouvindo essa resposta, ele começou a estudar Jesus mais profundamente. E, depois de alguns anos, ele lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando, o que completou 150 anos agora em maio. Então, ele pegou Jesus e trouxe Jesus para uma linguagem fácil, acessível, que todo mundo conhece. Inclusive, ele fala assim, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo: podem-se dividir o Evangelho, e ele se referia aos 4 evangelhos canônicos, porque nós espírita também temos o hábito de falar assim, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não existe. O que existe são os evangelhos canônicos, que são 4, Mateus, Marcos, João e Lucas, e os evangelhos apócrifos, que não são aceitos pela Igreja Católica, mas que existiam. Então, desses 4 evangelhos, Kardec fala que tem os milagres, que são questionáveis, as palavras de Jesus que surgiram os dogmas da Igreja, os atos comuns da vida de Jesus e a parte moral. E ele fala assim, essa parte moral, do ensinamento moral, a ética, essa parte ninguém questiona. Então, Kardec centra o estudo dele na parte moral. Ele não preocupa com a cronologia e ele centra o estudo nas questões morais. Então, a importância de Jesus no Espiritismo é esse. Ou seja, ser o exemplo moral para cada um de nós. Agora, o Espiritismo não tem nenhum receio de estudar Buda, de estudar Krishna, de estudar os outros grandes mestres que a humanidade teve, no Oriente e no Ocidente. Mas, para o Espiritismo,
aquele que mais assim conseguiu expressar as leis divinas, as leis morais, foi Jesus. Por isso a grande ênfase que o movimento espírita e o espiritismo dá à figura de Jesus. Isso aí. Fiquei chocada quando li, no Limiar do Abismo, do Dr. Inácio Ferreira, que o corpo espiritual ainda é constituído de matéria e que o perispírito ainda é carne. E, como tal, passível de adoecer, se desgastar e até morrer. Como assim? Explique. Olha, eu não li esse livro, mas, com todo respeito, eu acredito que não deva estar escrito dessa maneira lá. Se tiver, eu não concordo, né? Pelo menos pelos estudos que a gente tem feito e aquilo que a gente tem buscado. O perispírito não é carne, ele é matéria sim, mas não é carne absolutamente, né? E esse adoecer tem uma conotação diferente, e se desgastar também, e morrer absolutamente. Ele pode se modificar. Então é o seguinte, segundo Allan Kardec, no item 257 do Livro dos Espíritos, ele afirma que o perispírito é aquilo que faz a ligação entre o espírito e a matéria. E é feito de uma matéria sutil, quintessenciada, ou seja, é uma matéria rarefeita numa outra frequência vibratória diferente da nossa matéria comum. Mas é matéria, são átomos, mas átomos em outras frequências, né? Nós não podemos ver, não podemos tocá-los porque estão em outras frequências. Mas carne, absolutamente, a gente entende por carne aquilo que a gente tem aqui na manifestação do nosso corpo físico, né? Bom, quando o espírito desencarna doente, ele desencarna às vezes, por exemplo, ele teve um infarto, ele teve um acidente de automóvel, dependendo da sua faixa mental e consciencial, ele pode chegar no mundo espiritual, sim, adoecido, com reflexos no seu perispírito dos acontecimentos que levaram ao seu desencarne. Aí ele pode, sim, muitas vezes, inclusive é muito comum, ele é tratado em hospitais espirituais para se recompor perispiriticamente, né? E o perispírito ele é adaptável ao nível dos mundos dos quais nos manifestamos. E o perispírito da Terra ele é adaptado à nossa condição atmosférica, gravitacional e às leis que regem a nossa relação aqui do nosso planeta, né? E o perispírito ele é plástico, ele é moldável, ele é tangível, ele é poroso, ele tem luminosidade, ele tem calor, ele tem vários atributos, digamos assim. Então, quando o espírito vem a encarnar, ele mentalmente, o seu perispírito, ele projeta o seu perispírito e ele reflete essa projeção na sua estrutura somática. Então, quando há o processo da reencarnação, os pais oferecem o material genético que vão dar origem, né, às formas e tudo mais. Mas é o espírito que mentalmente vai imprimindo as formas naquela matéria. É como um artista plástico, por exemplo, que trabalha com barro, com argila. Ele pega o material e ele vai moldando de acordo com a sua capacidade e genialidade. Então, os defeitos congênitos, as dificuldades apresentadas pelo corpo físico são reflexo da mente do reencarnante que plasma isso no seu corpo físico. Ok? E tem uma outra pergunta que vem encaixar em cima dessa, que pergunta o seguinte: o duplo etérico de um suicida leva mais tempo para se desfazer? O espírito pode presenciar sua decomposição física? Sim, comumente ele acompanha sua decomposição física. Na questão 257 também, nós vamos ver ensaio teórico da sensação dos espíritos. E lá o Kardec explica como que isso acontece. Então, as sensações elas são absorvidas pelo espírito que desencarna de acordo com o seu nível moral e o seu nível intelectual, mas principalmente o seu nível espiritual. No caso dos suicidas, é muito comum essa dificuldade e de deixar a carne, né, e se desfazer esse duplo do qual a pessoa cita, por causa da energia vital que nós recebemos quando nós encarnamos. Quando nós viemos à Terra, nós trazemos um projeto reencarnatório e dentro desse projeto a gente tem uma cota de energia vital que é compatível com o tempo do qual nós vamos permanecer aqui na Terra.
Quando a gente deliberadamente encerra esse projeto através do suicídio consciente ou através do suicídio inconsciente, essa cota vital que está impregnada em nosso perispírito e, consequentemente, no corpo físico, elas geram ainda essas sensações de dor. É como se o suicida ficasse o tempo correspondente ainda entre esses dois planos, nessas chamadas zonas intermediárias, para gastar essas energias que ainda estão impregnadas em seu perispírito. Por isso, eles passam um tempo, digamos, de sofrimento, de perturbação, que é compatível com aquele tempo que ele teria a cumprir e ele deliberadamente encerrou. Lembrando que os suicidas também têm os seus, assim como tem os seus agravantes, têm os seus atenuantes. Agravantes. Uma pessoa que deliberadamente, por questões fúteis, como reveses financeiros ou como uma crise amorosa, coisa desse nível, tira a sua vida, tem os seus sérios agravantes. E os atenuantes, dependendo da condição mental, né, e psicológica do espírito. Se o espírito está doente, com uma esquizofrenia, com uma depressão, evidentemente que tem os seus atenuantes. Perdão. O que o Espiritismo diz sobre o aborto? Bem, aqui a pessoa não especificou se é uma pessoa que comete o aborto ou se é o aborto, né, generalizado. Aborto, a gente tem que ver que existe várias causas. Então pode ter a causa fisiológica, pode ter a causa é a pessoa que provocou mesmo, né, uma questão de saúde. Então tem várias causas da questão do aborto. Então aqui eu vou partir do princípio que a pessoa está querendo dizer de uma pessoa que intencionalmente, né, causa um aborto. A questão toda é o seguinte: nós não criamos a vida, né? Vocês criaram a vida? Eu não criei a vida. Então, nós não criamos a vida. O espírito, ele não sabe como que surgiu a vida, né? E esse processo da origem, do início das coisas, né? Nós temos aí suposições, a ciência tem hipóteses, mas como que surgiu realmente, né? A gente ainda não tem tanta notícia assim. A questão é, nós não criamos a vida. Deus, quando ele coloca e dá a possibilidade, né, nesse plano que a gente está, da maneira que as existências, que as reencarnações se dão aqui, ele dá oportunidade, por exemplo, para um espírito que está animando um corpo feminino de ser uma co-criadora e de ter a experiência de poder auxiliar Deus nessa co-criação, que é fazer com que os espíritos venham para as experiências através dela. Isso, gente, é uma bênção, é uma bênção. Nós homens, quando a gente fala disso, a gente não tem tanta percepção, né, do que mulheres, um espírito que está animando um corpo feminino, sente e passa, né, e tem essa experiência, sensação de poder dar existência para um espírito, de fazer ele reencarnar. Nós homens não temos a noção disso. Quando a gente passar pela experiência, nós já passamos várias vezes, e a gente vai passar ainda várias vezes, né? O Zé Amaral está ali atrás, ele que costuma dizer isso, né? Os machão aí, a gente já teve menino demais nessa vida, né? Então a gente também já passamos por isso e ainda vamos passar outras vezes. A questão é, poder ser esse canal, né, é uma bênção para o espírito, de aprendizagem. Normalmente, não é assim em todas as reencarnações, não é assim que acontece em 100% das reencarnações, mas normalmente, o André Luiz vem demonstrar isso lá no livro Missionários da Luz. O que acontece? Um espírito está precisando de reencarnar. Então, eu tenho uma questão com esse espírito, de uma existência anterior, ou até às vezes até que não. Ele está precisando de reencarnar e, por ele estar sendo tutelado, vamos dizer assim, no mundo espiritual, por alguém que me conhece e sabe naquele momento da minha vida, eu estou, né, casado e estou já pensando em ter filhos, arquitetando, pode ser que ele venha e converse comigo durante o sono para que eu seja o pai daquele espírito, a mãe daquele espírito que está vindo. Então, não necessariamente a gente tem que ter ligações anteriores com os espíritos que vêm. Normalmente também, por a gente ainda estar muito com o pé na lama, normalmente nós temos sim relações com eles, mas isso não é regra também. Então o que acontece? Antes da reencarnação e antes do aceite de vir um espírito através, né, de mim, da minha mulher, o que acontece? Há reuniões no mundo espiritual, durante o sono, a gente sai em desdobramento, a espiritualidade chega, conversa com a gente e explica, olha, esse espírito, né, que você tem relação com ele ou não, está precisando de reencarnar, né, nesse conjuntura atual da sua existência, está passível de você ser o pai, e aí, topa ou não topa?
né? Geralmente há essa conversa no mundo espiritual. E a gente, quando a gente está do lado de lá, e a gente está tutelado por eles naquele momento, a gente tem uma visão mais clara das coisas. Aí a gente vai e aceita. Beleza, a gente aceita. Só que quando a gente está aqui, né, a gente esquece. E muitas das vezes, na hora que esse espírito começa a se ligar à mãe, né, há uma lembrança dessas experiências que nós tivemos no passado. Então, não raro, muitas mulheres estão firmes no pensamento, eu quero ter filho, eu vou ter filho. Aí ela engravida. Aí na hora que começa a acirrar os laços e o espírito começa a ficar mais unido ao corpo da mulher, essas impressões fazem ela com que ela lembre de experiências passadas que ela teve com aquele espírito. Então, se ela teve muitas experiências desagradáveis com aquele espírito, ela vai ter sonhos noturnos que vai falar disso, né? Ela vai ter pesadelos, e ela começa, então, a refutar. Então, ela pode chegar à decisão de cometer um aborto. O que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz que é uma derrogação da lei divina, né? Não é nosso direito retirar a possibilidade de uma existência. Depois que ela já está surgindo, a gestação, né? Apenas um caso, eles dizem, né, que é de direito, vamos dizer assim, que é quando está levando em risco a vida da mãe, né? Então, se aquela gestação está causando um risco de vida para a mãe, aí sim o aborto, o Espiritismo diz que ele é aceito nesse caso. Em outros casos, é uma derrogação da lei divina. Quando eles falam isso, gente, a gente tem que começar a entender que eles não estão querendo criticar, punir, falar que é errado. Eles só estão querendo nos prevenir de sofrimentos futuros. Porque toda vez que a gente causa um ferimento numa lei divina, toda vez que a gente causa um ferimento na lei divina, naquele exato momento é criada uma expiação. Naquele exato momento é criada uma expiação, que mais cedo ou mais tarde vai te encontrar na sua existência. Derrogou a lei divina, criou-se uma expiação. Aquilo você vive, meu amigo. Você pode passar anos, séculos, milênios. Vai chegar uma hora que você vai ter que reparar aquilo. Por que você tem que reparar? Porque alguém de fora falou que você tem que reparar? Não, porque a sua própria consciência vai cobrar que você tem que reparar aquilo. Eu estou aqui, ó, e eu estou evoluindo, e eu estou aprendendo. Eu estou lendo livros dos Espíritos, Evangelhos com o Espiritismo, e eu quero melhorar, né? Aí eu começo a fazer palestra, nossa, que beleza. Aí na hora que eu saio do corpo, eu tenho o encontro com um espírito que eu prejudiquei ele há 3 existências atrás, que era para ele ter vindo através de mim, só que eu induzi a minha esposa, por exemplo, a cometer um aborto, ou eu mesmo, se eu tivesse sido uma mulher, cometi um aborto. Como é que hoje, na hora que eu já tive a lucidez de que eu tenho que reconciliar com o meu irmão, como é que eu vou viver com isso? Eu não consigo viver se eu não reconciliar com o meu irmão. Por isso, aí, futuramente, a gente vai ter que trazer de novo esses espíritos. Então, para que criar um mal para você agora, que pode crescer e virar uma bola de neve, para lá na frente você resolver ele? Né? Então, o aborto seria nesse sentido. O Espiritismo diz que é uma derrogação da lei divina, por isso eles nos previnem e nos aconselham a não fazer. O espírito está precisando de vir? Vamos resolver o problema. Deixa o espírito vir, vamos resolver, né? Hoje em dia, a gente já tem redes de auxílio aí, né? Questão da saúde, da educação. Hoje, uma pessoa, ela pode ter um filho, sim, por mais na miséria que ela esteja vivendo. Hoje tem redes que ela consegue dar uma boa educação para o filho, consegue dar alimentação para o filho. Então, essa desculpa, às vezes, né? Aqui é uma hipótese, não estou dizendo que é o caso, né, de que eu não consigo cuidar agora, não tenho dinheiro para cuidar, né, essa hoje em dia já não é tanto, já não pega tanto, né, essa fala, porque nós temos redes para sustentar isso. Então o espírito precisa de vir, gente, vamos diminuir as nossas obsessões, entende? Sabe os nossos obsessores? Eles são os espíritos que estão querendo vir. Aí a gente não deixa eles vir, eles ficam nos obsidiando lá de lá, entendem? Então é melhor eles obsidiarem aqui, a gente está vendo eles, né, o nosso filho, e eu tentando educar ele, é melhor do que ele ficar me obsidiando lá de lá, entende? Então engravidou, deixa vir, vamos educar, vamos reatar os laços que a gente tem com os nossos desafetos. Pelo menos durante os 9 meses da gravidez, você tem um domínio sobre o obsessor, né? Como você disse. Um complemento, né? Você ajudou a responder a primeira questão da noite hoje. Uma forma de conciliar com o seu inimigo, né? Ter ele como filho, ó, resolve o problema, né? Bom, só um complemento na resposta do Tiago, que é o seguinte: e se o aborto já foi cometido, né? Aí tem que fazer a reparação.
E uma ideia nossa é que a reparação sempre implica em sofrimento, mas não é verdade. Você pode conseguir reparar isso sem sofrer, né? Você pode receber este e outros espíritos, se ainda tiver condições, e você pode adotar crianças, você pode mudar as posturas de forma que a sua própria consciência te perdoe, ou seja, que você conquiste o auto-perdão. Então, existem formas de reparação que não impliquem em sofrimento. Infelizmente, o sofrimento ainda é uma das formas de reparação, mas não existe somente essa forma. Boa noite. Gostaria de saber como é o casamento entre dois espíritas. Há uma bênção, algo do tipo? A gente já falou em outros estudos aqui que o espiritismo ele busca sempre a essência das coisas. E aí a gente fez uma crítica aos rituais. E o casamento ele pode se transformar num ritual. A cerimônia do casamento é um ritual. Então é bom esclarecer o seguinte: primeiro, o espiritismo não faz casamento. Não tem nenhuma autoridade no espiritismo capaz de realizar casamentos. Até porque, se alguém no espiritismo quiser realizar casamento, ele vai ter que realizar a separação também, né? Se o espiritismo casar, ele vai ter que descasar também. Então, o espiritismo não faz casamento. Casamento ele é regido pela lei humana. Ele tem uma parte que é regido pela lei humana. Então, geralmente, os espíritas, inicialmente, casam-se segundo a lei humana dos países que eles estão. Tá? Então, é uma cerimônia oficial, com assinatura de papel, com juiz de paz, etc. Agora, tanto o noivo quanto a noiva, eles têm direito de, se quiserem, fazer uma cerimônia para marcar essa data tão importante na vida deles. Eu já vi cerimônias, por exemplo, belíssimas, de espíritas casando, feita por um juiz de paz, que ele pode se deslocar e fazer o casamento num salão de festa, na casa do noivo, da noiva, né? E alguém que, nesse momento, fazia uma prece, falava algumas palavras, né, a respeito do amor, a respeito da família, a respeito da seriedade do compromisso que está sendo feito ali, da importância disso na vida, e fazia uma prece. Então, a bênção era o pedido aos espíritos superiores, a Jesus, que abençoasse aquele casamento que estava naquele momento ali. Então, não era nenhuma pessoa que tinha o poder de abençoar aquilo. Porque, em essência, o que é o casamento? O casamento é a união de dois seres unidos pela lei do amor. Então, a essência do casamento, que é a lei do amor, que é o que Deus uniu, quando Jesus fala assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar, ele está falando do amor. Quando o amor une dois espíritos, a afetividade os une, isso aí não tem força que quebre essa corrente. Pedro nos ensina que a afetividade é mais forte do que o diamante, do que o aço, do que qualquer coisa material. É um laço imponderável que nos une, inclusive, depois da vida, né? Fala que o casamento é até a morte nos separe. A morte não separa, não. Se o casamento é fundamentado nesse amor, nessa afetividade, ele, inclusive, continua depois da vida. Vai além da morte. E o espírita tem liberdade, por exemplo, a gente usa aliança. O espiritismo não pede para a gente usar aliança. Mas aliança, na nossa sociedade, na nossa cultura, indica que a gente tem um compromisso sério com alguém. Então, o espírita pode usar aliança para deixar assim, claro para todo mundo, olha, eu sou casado. Né? Então, é importante. Agora, não obriga também a se usar ou não usar.
é uma questão da cultura humana, né? E aí eu acho que tem que conversar com a noiva, com o noivo, por exemplo. Eu já vi espírita que deseja casar usando o branco, né? Que é vestido de noiva lindo e tal. Tem algum problema? Aí problema não tem, não. Vai gastar mais dinheiro, vai, né? Ter aquela coisa toda. A simbologia do branco, né? Que significa virgindade. Não sei se isso é possível mais, mas pode casar de branco, né? Não tem problema nenhum. Isso aí é do casal que tem que conversar e decidir entre si, né? Lembrando que o importante é a essência, não o ritual. Muito bem. Se todos fomos criados por Deus, acredito que no momento único, como entender tantas diferenças de nível de evolução no universo? Essa pergunta é muito boa, muito interessante. Eu só discordo da pessoa quando ela afirma que, se fomos criados por Deus, acredito que no momento único, né? Pelo que nós compreendemos, Deus não para de trabalhar. São palavras de Jesus. Meu Pai não para de trabalhar. Quer dizer, Deus cria espíritos o tempo todo. Eu acho que aí está grande enigma da questão da evolução. Então, uns espíritos são muito mais antigos, outros estão sendo criados mais recentemente. Quer dizer, os espíritos primitivos ou primários, a princípio, são aqueles que têm poucas experiências reencarnatórias, por isso eles erram mais. Os espíritos que estão mais tempo já nesse processo de evolução, a princípio também eles já estão mais à frente. Nem sempre, mas normalmente eles estão mais à frente. Então, segundo nos sugere a doutrina espírita, nós somos criados todos iguais em momentos diferentes, simples, ignorantes e perfectíveis. Simples na nossa estrutura atômico-molecular, perfectíveis, que somos passíveis de perfeição, ignorantes porque nós não tínhamos conhecimento. E, através dos processos múltiplos da reencarnação, a gente vai evoluindo. Por isso, esses níveis, essas diferenças entre os espíritos. E esses níveis, eles são importantes exatamente para promover cada vez mais a nossa evolução. Então, por exemplo, no mundo espiritual, os espíritos estão separados por faixas exclusivas. Mais acima os bons espíritos, abaixo os medianos e mais abaixo os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores não têm acesso, não é acessível os mundos superiores, mas o contrário, sim. Mas na Terra, né, Jomar, foi até uma palestra que você fez semana passada, na Terra nós estamos todos juntos e misturados. Exatamente para quê? Para promover a evolução. Essa mistura de níveis intelectuais e espirituais é que nos estimula e nos faculta a nossa evolução. Então, esses níveis de evolução estão caracterizados exatamente por causa disso, ou do tempo que cada um tem, ou das propostas que cada um teve de aproveitar melhor ou melhor as suas experiências reencarnatórias. Aproveitando a mesma pergunta, já vou encaixar aqui, a gente já mata as duas. Uma outra pessoa pergunta: como encarar a ambiguidade das teorias da evolução de Darwin e da criação? Como nos situarmos? Na verdade, não existe ambiguidade, na verdade, elas se complementam. É porque a teoria da criação, da gênese mosaica, ela é vista de uma forma superficial, né? Aquilo que a gente vai na letra, a gente não vai no espírito da coisa. Se a gente pega, segundo a perspectiva espírita, nós vamos ver que essas duas teorias se encaixam. Então, dentro da perspectiva espírita, segundo a Gênese de Allan Kardec, o princípio inteligente no universo, né, estagiou aqui na Terra naquela matéria gelatinosa dos oceanos tépicos, né, Mário? Muito semelhante a um barro, ali que proliferou a vida, né, humana. E, a partir dos processos de evolução natural, isso foi se desenvolvendo, os seres unicelulares tornaram-se pluricelulares, surgiram os seres aquáticos, depois os seres terrestres, rastejantes, quadrúpedes, bípedes, os antropóides, os antropídeos, aí veio aquela evolução que Darwin coloca, até chegar ao homem moderno, que é o Homo sapiens sapiens. Então, se a gente parar para analisar uma e outra, as duas se encaixam, desde que nós tenhamos a inteligência mínima de deixar de lado os dogmas religiosos e observar sob uma perspectiva filosófica e científica. Terminou o nosso tempo? Então é isso, gente. Muito boa noite. Obrigado a todos.